Meus irmãos, bom dia. Vamos retomar a nossa lição na manhã de hoje. Conforme nós havíamos dito, tivemos um equívocozinho na hora de mencionar ou quantificar, melhor dizendo, a questão das nossas revistas, até porque existe às vezes uma volatilidade dos alunos e aí às vezes acaba fugindo um pouco do controle. Então, por hoje nós já esgotamos, na verdade, as revistas que nós tínhamos adquirido, né? Vamos ter que adquirir mais, pelo menos para complementar. E aí, aqueles irmãos, porventura, não trouxeram, ou não receberam, melhor dizendo, depois nos procurem para que a gente possa anotar o nome e ver quantas a gente tem que comprar em termos complementares. E se, porventura, alguém não tem hoje, então vamos tentar nos unir àquelas pessoas que têm a revista, sobretudo priorizando aqueles que são casados, porque aí você tem um casal, fica com a revista, dá para dividir, é mais fácil, né? Para que assim todos possam acompanhar e aí a gente possa aprender todos juntos, certo, gente? Então, quem porventura não tem a revista, não recebeu a revista? Todos receberam que aqui estão? Mas seu Gilvan tem, né, dona Zenilda? Aí é uma só carne. Então, junta aí para poder acompanhar a revista, porque aí facilita mais. Inclusive, nós até adotamos esse critério, né, com alguns casais, de compartilhar uma revista para os dois, porque está na mesma casa, vem os dois juntos para a escola dominical, então fica mais fácil, né? Para que assim você possa contemplar aquelas pessoas que não têm. Então, depois nos procurem, para que a gente possa ver quantas a gente tem que comprar ainda, para poder completar o número dos irmãos que estão faltando, ok? Meus irmãos, vamos abrir aí as nossas revistas, na página número 5, e aí vamos, se Deus assim permitir, concluir o nosso estudo nessa primeira lição, que tem como título A Doutrina de Deus. Entretanto, para nós iniciarmos a nossa lição, vamos fazer a recitação do texto-chave da nossa lição, que se encontra justamente lá em Isaías 45, versículo 22. Inclusive está na parte inicial aí da lição, dentro dessa versão que nós já utilizamos, e aí nós podemos fazer a recitação todos a uma só voz. Vamos lá, meus irmãos, assentados mesmos, como vocês estão, recitar Isaías 45, versículo 22. Estava até brincando agora com o Reginaldo antes de começar a aula. Ele já decorou bem direitinho aqui o trecho, então ele vai ajudar aí com bastante vigor e disposição. Vamos lá, todos juntos. Olhai para mim e sereis salvos todos os... Desculpa, tem um voz, né? Tem um voz. Então vamos começar lá. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Muito bem. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, a título de recordação, já há 2 domingos, esse é o terceiro, nós estamos iniciando essa série que tem como título Conhecimento de Deus, né? Ou o Ser de Deus. Então, nada mais propício do que nós introduzirmos essa série de lições com uma visão geral acerca da doutrina de Deus. Então, nós já vimos que a nossa visão de Deus, ela naturalmente vai interferir em todo o nosso conceito teológico ou todo o nosso conceito doutrinário. Quando a gente fala de teologia, a gente está falando sobre o estudo da pessoa de Deus, no sentido mais geral. Mas aqui, nós estamos estudando a pessoa de Deus propriamente dito, ou a doutrina de Deus propriamente dito, entendeu? Seu ser, seus atributos e suas relações com a sua criação. E aí, na palavra introdutória, nós observamos que, infelizmente, existem alguns conceitos errados que as pessoas têm de Deus. Às vezes, até determinadas pessoas que são crentes em Cristo Jesus. Às vezes, elas enxergam um Deus indiferente a tudo que Ele criou. Às vezes, as pessoas enxergam um Deus iracundo que está sempre com raiva das pessoas. E às vezes, as pessoas têm uma visão errada de um Deus bonachão, de um Deus que permite, que tem compactuação com o pecado. Então, todas essas 3 visões, à luz da palavra, elas estão equivocadas. Mas aí surge a pergunta, então, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo ter uma visão mais clara acerca de Deus? Inclusive, nós vimos aqui na lição, nós precisamos pelo menos ter o conceito de 2 coisas. A primeira delas, a imanência de Deus, ou seja, Deus se faz presente em sua criação, e também a transcendência de Deus, ou seja, Deus ele está acima de tudo que Ele criou, ou seja,
de toda a sua criação. Então, são conceitos básicos, introdutórios, para que você possa ter uma visão mais concreta, uma visão mais exata de Deus. Então, depois que nós vimos essas palavras iniciais, a gente começou a trabalhar a lição propriamente dita. E aí nós vimos que essa lição, ela se subdivide em pelo menos 3 partes, em 3 divisões. Primeiro ponto, nós vimos a existência de Deus, um fato comprovado e comprovável. Depois, nós iremos ver, na verdade, já começamos a ver algumas teorias sobre Deus. E por fim, se Deus assim permitir hoje, a gente vai trabalhar um pouco da prática da doutrina de Deus. Então, em relação ao ponto 1, a existência de Deus, um fato comprovado e comprovável, o que foi que nós vimos? Nós vimos esses 2 aspectos, ou seja, é um fato, é uma verdade que Deus existe. E dentre várias coisas, nós podemos ter essa certeza em virtude da forma com a qual nós fomos criados. Deus nos criou como seres espirituais. Então, no nosso consciente, no nosso subconsciente, nós temos essa noção. Que noção? Que existe um ser superior, que existe um ser supremo que comanda as nossas vidas. Então, é um fato comprovado. Mas não só isso. A existência de Deus é também um fato comprovável. Por quê? Você olha para a natureza e você vê um testemunho muito claro acerca de Deus. E aí, se não bastasse esse testemunho que nós temos na natureza, quando você se volta para a palavra, você também vai encontrar um testemunho muito claro acerca da existência de Deus. Então, foi justamente esse primeiro ponto que nós vimos nas aulas anteriores. A existência de Deus, um fato comprovado, porque é uma verdade, Deus se revela, e se revela, de certa forma, em cada um de nós, e também a existência de Deus é um fato comprovável, que nós podemos comprovar através da existência da criação, e que nós também podemos comprovar através da revelação da palavra do Senhor. Então, foi o primeiro ponto que nós estudamos em aulas anteriores. E aí, na semana passada, a gente começou a trabalhar o segundo ponto propriamente dito. Então, o que é que nós temos aqui nesse segundo ponto? Nós temos algumas teorias acerca da pessoa de Deus. Inclusive, nós vimos que a nossa teoria, nós como crentes em Cristo Jesus, nós somos teístas. E o que é que isso significa na prática? Que nós cremos num Deus pessoal, que nós cremos no Deus soberano, que nós cremos no Deus que está presente em todos os lugares, mas ao mesmo tempo está acima de tudo e de todos. Então, quando você tem essa visão, teoricamente falando, você é um teísta, uma pessoa que crê de fato na existência de Deus. Contudo, infelizmente, existem algumas falsas concepções ou algumas equivocadas concepções em relação à pessoa de Deus. E aí nós começamos a trabalhar justamente essas concepções no domingo passado. Em primeiro lugar, nós vimos que existe o ateísmo. E o que é o ateísmo? É a descrença na existência de Deus. Ateu, ou seja, que não crê que Deus existe, ou pelo menos tenta colocar isso na sua mente, tenta colocar isso no seu coração. Inclusive nós vimos lá no Salmo 14, versículo 1, que diz o insensato no seu coração: não há Deus. Então, por mais que ele se depare com as Escrituras, por mais que ele tenha uma consciência que aponta para a existência de Deus, por mais que ele veja a natureza que está ao seu derredor e seja um testemunho da existência de Deus, ele procura inculcar essa mentira. Que mentira? Deus não existe. Então, nós paramos justamente aqui nos estudos que nós estamos a fazer. Foi apenas uma rápida revisão para que a gente possa se lembrar e a partir daqui seguir aonde nós estamos tentando seguir para concluir a nossa lição. Ok, meus irmãos? Então, o item 2, dentro desse ponto 2, é o politeísmo, que a gente vai começar a ver a partir de agora, certo? Antes da gente começar a lição propriamente dito, há alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento que alguém queira fazer? Se não tiver, a gente vai seguir, sem problema nenhum. Essa revisão é justamente para a gente poder lembrar e aí ficar mais fácil a gente recomeçar a lição. Então, podemos seguir aqui na nossa sequência? Sim ou não? Muito bem, então vamos lá. Segunda teoria equivocada em relação à pessoa de Deus. Que teoria é essa? Ele coloca aqui, é o politeísmo. Então a palavra polis significa muito, teísmo significa Deus. Então, pegando o significado da palavra, é aquela crença que existe muitos deuses. Não existe apenas um Deus soberano, todo-poderoso,
pessoal. Não, existem vários deuses. Então, infelizmente, algumas pessoas têm essa visão equivocada. Não existe apenas Deus, o Senhor, aquele que é revelado nas Escrituras, mas existe também vários deuses que estão aí agindo, atuando, ou que já agiram ou atuaram no passado. Então, o que é que isso vem a ser na prática? Como é que a gente pode refutar na palavra do Senhor? É o que a gente vai ver aqui dentro desse item, ok? Então, sigam comigo. O ateísmo não demanda, o politeísmo. Esta teoria pressupõe a existência de muitos deuses. O politeísmo entra em choque com a nossa posição teológica, que é o monoteísmo. Monoteísmo, crença na existência de apenas um Deus. Politeísmo, crença na existência de vários deuses. A existência de uma só divindade é declarada pelo próprio Deus. E ele aqui até coloca, o texto que nós estamos recitando. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, pegando nessa parte final do versículo 22, você já tem justamente essa realidade. O próprio Deus, ou seja, o Deus Yahvé, se revelando através do profeta Isaías, ele mostra que ele é o único Deus. Ele mostra que ele é singular na deidade. Não existe outro Deus ou outros deuses além do Senhor. Então, o que contradiz essa falsa ideia do politeísmo é justamente essa verdade, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos a revelação apenas de um Deus, e nós comprovamos esse fato, comprovamos essa realidade nas nossas vidas. Então, o politeísmo ele é errado justamente por causa disso. Não existe outros deuses, existe apenas um Deus, conforme nós temos na revelação da palavra do Senhor. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, essa questão do politeísmo, ela está de certa forma bem arraigada na mente, no coração das pessoas perdidas, das pessoas sem Deus. Inclusive, Calvino, um grande homem de Deus no passado, ele chegou a dizer o seguinte, abro aspas, o ser humano, ele é uma fábrica de ídolos. O ser humano, ele é uma fábrica de ídolos. Então, infelizmente, por causa do pecado, infelizmente, por causa da condição espiritual do homem, o que é que ele faz? Ele descrê da existência de Deus, ou não quer se sujeitar a esse Deus, e ele passa a fazer o quê? Ele passa a inventar, ele passa a criar os mais variados deuses, nos quais ele deve colocar a sua confiança, ele deve colocar a sua crença. Que é um exemplo bem básico disso, você encontra dentro da religião romanista. Eles creem na pessoa de Deus, creem em Jesus Cristo, mas o que é que eles fazem mais? Eles creem numa variedade de santos. São os santos que comandam a natureza, a chuva, são outros santos que comandam outras áreas. Então, o que é isso? É uma demonstração prática dessa visão politeísta que às vezes alguns têm em relação à pessoa de Deus. No caso do romanismo, não descrê na presença de Deus, mas também termina adorando outros deuses ou fazendo outras pessoas como objeto da sua adoração. Então, isso é um erro, isso é um equívoco, e se choca frontalmente àquilo que nós temos na revelação de Deus, na palavra do Senhor. Olhem só, meus irmãos, o que nós encontramos no texto de Isaías. Esse texto os irmãos não têm aí na lição. Se quiserem colocar aí ao lado, ajuda mais para reforçar a ideia. Abram aí, Isaías capítulo 37, versículos 18 e 19. Isaías capítulo 37, versículos 18 e 19. Veja aqui esse testemunho que nós temos da parte de Deus através do profeta, mostrando justamente essa realidade. Que realidade? Essa capacidade que os homens têm de criarem deuses, contudo, nenhum deles de fato existe, porque só existe um, o Deus que nós temos e temos nas Escrituras Sagradas. Vamos aí, Isaías 37, versículos 18 e também o versículo de número 19. Aqui é bem interessante, meus irmãos, só para contextualizar aqui a passagem. Nós estamos aqui vendo a história do rei Ezequias, que recebeu uma visita ou um anúncio do profeta acerca da sua morte, e aí ele ora a Deus. Não, desculpa, aqui nesse caso é quando ele é ameaçado pelo rei da Assíria. Depois aqui a oração, quando ele é ameaçado pelo rei da Assíria, e aí existe aquele temor dos assírios invadirem Jerusalém,
Ezequias, como rei da nação, se volta para Deus, faz essa oração, e nessa oração ele coloca essas duas coisas. Que coisas? Essa capacidade que o homem tem de inventar deuses para si, e a verdade, que só existe um Deus, o Deus revelado nas Escrituras. Então vamos ver, pelo menos a parte final dessa oração que Ezequias aqui faz. Isaías 37, versículo 18 e também o versículo 19, certo? E a gente fecha até no versículo 20 para terminar a ideia. Então ele diz, verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras. Versículo 19. E lançaram no fogo os deuses deles. De quem? Dos seus inimigos. Porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Então, Isaías faz até essa constatação, né? Os assírios, eles vinham numa sequência de vitória contra vários povos, contra várias nações, povos que criam em várias divindades, e ele conseguiu sobressair em cada uma daquelas nações. Por quê? Porque aqueles deuses nos quais aquelas nações criam não eram deuses, mas apenas invenção humana, mas apenas invenção dos homens. Por isso que ele conseguiu prevalecer diante daquelas realidades, mas não iria conseguir em relação a Jerusalém, porque Jerusalém tinha um Deus que era o Senhor dos exércitos. E ele fala, fechando aqui a oração, versículo 20: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então, Ezequias faz justamente essa contraposição, né? Somente Deus é o Senhor, Deus iria livrar Jerusalém. Os assírios obtiveram êxito quando estavam em conflito com as outras nações que criam em outros deuses, porque na verdade eles não eram deuses. E na medida que eles intentaram contra Jerusalém, sofreram uma grande derrota sem que houvesse a necessidade de levantamento de uma só arma. Por quê? Deus interveio na situação e livrou de maneira miraculosa, de maneira poderosa, o povo de Jerusalém. Então, nessa oração, Ezequias faz justamente esse contraste: os falsos deuses que os homens criam e o Deus verdadeiro e único que é o Senhor. Então, observem que essa questão da idolatria, né, que isso acaba sendo idolatria na prática, isso é já uma coisa antiga. Na verdade, os próprios mandamentos do Senhor, eles procuravam justamente corrigir esse aspecto. Só existe um Deus, só existe um Senhor. Porque dentro daquele contexto no qual Israel havia sido inserido como nação de Deus, todas as outras nações, elas eram politeístas, elas criam em vários e vários deuses. Israel iria fazer justamente o contraste. Israel ia ser justamente a diferença. Então, observemos, repetindo, que essa questão de você crer na existência de vários deuses, ela é antiga. Por quê? É um reflexo da natureza pecaminosa do coração humano. Certo, gente? Então, politeísmo, crer na existência de vários deuses. É certo? Não, é errado. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, só existe um Deus, e esse Deus, ele é o Senhor. Por isso, nós somos monoteístas. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Muito bem, então vamos lá. Em segundo lugar, o materialismo. Aqui, meus irmãos, eu queria fazer uma observação em relação à lição. É aquela questão que às vezes por outra a gente fala, né? Você adota uma lição, mas a lição ela não é inspirada, né? Ela é passível de ser criticada, né? Então, na descrição que a gente vai ter aqui de materialismo, na verdade, o conceito que o autor coloca, ele está mais para aquilo que nós chamamos de panteísmo, que também é uma visão distorcida de Deus. Então, o que é que o panteísta ele vê? Ele vê que Deus é tudo. Em virtude de Deus ter criado todas as coisas são Deus e Deus são todas as coisas, ou Deus é todas as coisas. Então, o panteísta, ele acaba misturando a criação com o Criador com a criação, e em tudo ele começa a ver Deus, entendeu? Não, porque isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Então, isso é o que nós chamamos de panteísmo. Então, esse materialismo que o autor coloca, na verdade, ele é mais próximo do panteísmo do que propriamente do materialismo, porque o materialista é uma outra corrente filosófica, ele não crê na espiritualidade, ele só crê na matéria, naquilo que é visível, naquilo que é palpável. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então, o materialista, ele nunca vai crer em Deus. Porque como é que ele vai crer numa coisa que é espiritual? Como é que ele vai crer numa coisa que ele não vê? Então, é também um outro conceito errado, o materialismo,
o autor termina misturando um pouco com o panteísmo, e diz, não, vou fazer essa observação aqui para a gente poder entender a diferença entre os dois. Então, o autor coloca materialismo, mas está mais para o panteísmo. Não significa dizer que o materialismo esteja certo, não, também é errado, porque só crê na matéria, e tudo aquilo que é espiritual passa desapercebido dessa visão materialista. O ateísta, ele não crê na existência de nenhum Deus. Já o agnóstico, ele crê, só que ele não sabe dizer quem é esse Deus, entendeu? Aí fica justamente nessa incerteza, nessa relatividade, entendeu? O ateísta diz, não existe Deus. O agnóstico diz, existe, mas eu não sei quem é. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, o ponto de diferença entre os dois é isso. Um diz crer que Deus existe, outro crê que ele existe, mas não sabe quem é. Aí fica justamente, ambos estão errados, né? Porque Deus existe, a gente sabe quem é. Mas tanto o ateísta como o agnóstico, eles laboram desse erro. Na verdade, parece ser extremo, né? Mas acaba não sendo. Um não crê que Deus existe, outro crê, mas não sabe quem é. Então, fica justamente essa dubiedade, entendeu? Entre a questão de quem seja Deus para eles. Existem algumas pessoas que creem que Deus existe, mas que Deus não é bom, entendeu? Mas aí quando a gente vai lembrar da palavra do Senhor, e sobretudo naquela passagem em que Cristo conversa com o jovem rico, quem é que ele diz que é bom? E que só existe um? Deus. Está vendo aí, Eveline? Então, infelizmente, é uma visão equivocada. Foi aquilo que a gente viu, inclusive, na introdução. Existem determinadas pessoas que creem na existência de Deus. Contudo, elas fazem de maneira errada. E uma dessas formas é ver esse Deus iracundo, entendeu? Agora, é preciso nós fazermos uma observação, para que a gente não caia em dois extremos, e ambos os extremos são errados. Qual é o primeiro extremo? De você ver o Deus sempre iracundo, que não gosta das pessoas, que vive castigando, que vive maltratando, conforme esse pensamento aí, infelizmente tem. Mas por outro lado, as pessoas, para não cair nesse erro, elas começam a enxergar que Deus não exerce a sua justiça contra o pecado, ou seja, que Deus é sempre parcimonioso, que Ele sempre é indiferente em relação ao pecado, também é outro equívoco. Então, não é que Deus seja mau, não, no sentido de ser iracundo, de ser raivoso com as pessoas, mas também não significa dizer que Deus, Ele não aplica a sua justiça, e nem por isso Ele deixa de ser bom, porque justamente a sua justiça é uma manifestação das suas perfeições. Deus é perfeito, como consequência ele é justo, e como justo ele pune e castiga o pecado. Então são distinções bem sutis que a gente tem que fazer para que a gente não venha ter uma visão distorcida. Então nós não devemos crer nesse Deus iracundo, raivoso, que gosta, tem prazer de punir as pessoas, não, mas também a gente não pode descrer que Deus seja justo e que puna muitas vezes o pecado. Perceberam a diferença? Que a gente pode cair tanto no erro como no outro. Então é por isso que o detalhe às vezes faz toda a diferença, certo, meus irmãos? Então Deus é justo, santo, Ele não tolera o pecado, Ele vai punir, mas isso não significa dizer que Ele seja um Deus iracundo, que goste, tenha prazer no castigo das pessoas. Não, Ele o faz por causa da sua justiça, por causa da sua santidade, por causa das suas perfeições. E aí você observa que essa natureza no tratamento de Deus, ela começa onde? Lá no Jardim do Éden. Deus cria o homem, a mulher, o primeiro casal, os coloca lá no jardim e coloca o homem com aliança, sob aliança com ele. Então, nessa aliança, o que é que Deus diz? Você não deve comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Então, ele fez essa advertência, entendeu? O homem comeu, automaticamente tomou para si o julgamento divino. Aí Deus aplicou a sua justiça, porque Deus sempre vai fazer assim, meus irmãos. Ele sempre aplica a sua justiça. Aí você pode perguntar, mas pastor, Deus está aplicando a sua justiça hoje? De certa forma está. Agora, a justiça de Deus, ela vai ser aplicada no seu sentido pleno na consumação de todas as coisas. Então Deus, ele nunca vai tolerar o pecado. De uma forma ou de outra, ele sempre pune o pecado. E hoje ele está punindo. E vez por outra a gente vê isso, entendeu? Em algumas tragédias, em alguns problemas. Agora chegará o momento em que essa justiça de Deus vai ser exercida plenamente. Agora, como consequência dos avisos que Deus deu. Isso aí desde o jardim do Éden, que a gente não pode negar. Então, Deus adverte, uma vez que o homem persiste no pecado, ele pune, certo? Por isso ele não é injusto. Ele não é injusto. Na própria nação de Israel, Deus havia levantado o profeta Jeremias.
Se, no caso de Jerusalém, né, se o povo não se voltasse, eles iriam ser punidos, foram pelos babilônicos, entendeu? Então Deus faz sempre isso. É por isso que hoje, né, a gente observa que esse tempo, até a consumação de todas as coisas, é o momento que as pessoas têm de se voltarem dos seus maus caminhos, a fim de não experimentarem a punição plena e definitiva de Deus, né? Plena e definitiva de Deus, porque ela vai acontecer de maneira parcial, está acontecendo agora, mas ocorrerá de maneira plena na consumação de todas as coisas. Então, a gente tem o quê? A gente tem um testemunho da palavra, entendeu? Por isso que a gente não pode brincar com Deus. Tanto é que a Bíblia diz, horrenda coisa, se eu não me engano está lá em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, é para você ter respeito, é para você temer no sentido positivo, entendeu? Não, a gente não pode temer Deus não. Sim, você precisa temer. Na verdade, o temor é que vai gerar respeito, obediência, sujeição. Então, tudo está muito ligado. Infelizmente, até isso, por causa desses conceitos humanísticos que a gente tem nos nossos dias, é um pouco complexo, né? Porque hoje os filhos são educados a não temer os pais. Devem temer, entendeu? Os cidadãos, eles são ensinados que não devem temer as autoridades. Devem temer, porque quando há temor, há respeito. Então, na nossa relação com Deus, o princípio, ele é o mesmo. Justamente porque Deus vai advertindo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Se você o faz, está passivo de receber a sua justiça. Deus é iracundo? Não, ele é justo. Então, quando ele pune, não é pelo prazer de punir, ele pune por causa do exercício da sua santidade, porque Deus é santo, a santidade dele não tem compactuação com o pecado, e o que é que ele faz? Ele pune o pecado, entendeu? E aí, ele é santo justamente por causa disso. Ok? Quando a gente for estudar os atributos de Deus, a gente vai ver como essas coisas elas se encaixam bem claramente dentro da revelação da palavra do Senhor. Sem querer relacionar, mas já relacionando, porque às vezes a gente tem uma visão muito simplista das coisas, mas a gente observa, meus irmãos, que isso acontece na prática, entendeu? Estou fazendo juízo de valor não, mas você viu aí nessa última semana, duas grandes tragédias que acometeram uma grande cidade aqui do Brasil. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Aí quando você lembra dessa cidade, geralmente vem à sua mente o quê? Também, mas mais carnaval, pecado. Então, meu irmão, quando acontece esse negócio, vai acontecer mesmo. Blasfêmia, vai acontecer mesmo, entendeu? Exatamente. Exatamente. Não tem como fugir. Eu me lembro que houve o carnaval, houve aquela evolução não, aquele negócio da escola de samba, né? Estava satirizando a pessoa de Cristo. Na outra semana deu uma chuva lá, matou não sei quantos. É assim. Então, quando acontecem essas coisas, sinceramente falando, eu nem oro, entendeu? Porque Deus está exercendo a sua justiça. Pode até ser que não, mas tudo indica que é, entendeu? Então, com Deus não se brinca. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai fazer o quê? Então, se eu semeio blasfêmia, desobediência, transgressão à lei de Deus, eu vou esperar colher alguma coisa boa? Vamos ser sinceros? Aí eu pergunto a você, isso é ser Deus iracundo? Não. Isso é ser Deus justo, que pune o pecado, que zela pelo seu nome e que não permite que o seu nome ele venha a ser zombado. Então, quer ver no pecado? Você vai ter, né? Suas consequências por causa disso. Mas, pelo menos, respeite Deus e a religião. Pelo menos, entendeu? Para que assim você não colha mais rápido o fruto da sua desobediência. E devemos ter essa visão em relação a Deus. Porque hoje a gente tem essa visão, né, do Deus bonachão. Não, ele deixa passar tudo. Não, Deus ele não deixa passar nada. A gente deixa, Deus não. Para nós somos crentes, a necessidade que a gente tem de temer a Deus, de levar Deus a sério. Porque o que tem de crente levando Deus de forma brincalhona, sem a devida responsabilidade, não é fácil. Tem muitos. Então tenhamos cuidado, porque da mesma forma que Deus puniu o seu povo no passado, Ele também nos pune. Nós não estamos isentos disso aí não. Não significa dizer que a gente vai perder a salvação. Tem nada a ver. Mas que a gente vai receber as correções de Deus. Então, para nós crentes, nós tiramos essa lição. Mas não só isso. Uma vez que nós percebemos esse caráter justo de Deus, uma vez que nós percebemos essas advertências que Deus faz, para que nós nos voltemos para o seu caminho, qual deve ser o nosso compromisso? Chamar o pecador ao arrependimento. Porque se eles não se arrependerem, eles vão ser condenados e condenados eternamente. A começar pelos nossos próprios familiares.
entendeu? Porque a gente não pode desconsiderar essa realidade. Nós gostamos dos nossos esposos, das nossas esposas, dos nossos filhos, enfim, de todas as pessoas com as quais nos relacionamos, quer seja no seu familiar, quer seja no seu social, mas a gente não pode perder essa visão espiritual, meus irmãos. Se a pessoa estiver andando de encontro à vontade do Senhor, Deus a punirá, e a punirá eternamente. Então o que é que a gente deve fazer? Como Pedro disse lá na sua carta, não, Judas disse lá na sua carta, a gente tem que arrebatar as pessoas como se estivesse tirando-as do fogo, entendeu? Chamar, orar, proclamar, testemunhar, porque a eternidade chega. Como dizia Ariano Suassuna, é um mal irremediável. Então não tem como você fugir desse fato, ele vai chegar. E se as pessoas não estiverem prontas para ele, seja quem for, vai receber a justiça de Deus eternamente. Olha só a responsabilidade que nós temos como crentes, entendeu? Da gente chamar, advertir, testemunhar, na certeza e na esperança que Deus possa trabalhar nesses corações. A doutrina materialista ou panteísta, né, fica melhor, diz que Deus e a matéria se confundem. É a mesma coisa. Reverenciar a matéria, a terra, a água, os seres vivos, as plantas e o próprio homem é o mesmo que reverenciar a Deus. Hoje, o materialismo veio disfarçado das teologias da prosperidade, da saúde perfeita, do prazer, etc. É muito interessante como Salomão, numa linguagem poética e filosófica, separa a matéria do espírito, dizendo, lá em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui você vê a diferença. Terra, Deus. Então, quando você morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus. Então, não é que a terra seja Deus. Existe uma distinção entre a criação e o Criador. Achei bem interessante essa referência que ele usa aqui, porque é uma referência bem simples para você poder compreender essa distinção entre o Criador e a criação. Foi por isso que nós dissemos, Deus ele é imanente, mas também ele é transcendente. Então, ele está presente na criação, mas ele não é a criação, ele está superior à criação, porque quando você confunde as duas coisas, você acaba caindo no panteísmo, né? Eu até estava tentando me lembrar, mas existe uma música, acho que até cantada por uma pessoa que era cristã, faz muito tempo, acho que ela nem é mais tocada hoje, e aí o autor sagrado, se é que a gente pode dizer que era, né? Ele dizia que via Deus em todo canto, no sorriso de uma criança, numa pedra, numa flor que nasce. Às vezes as pessoas não têm essa ideia, né? Eu vejo Deus naquela flor. Que conversa, rapaz? Deus não é aquela flor, não. Ele é o criador da flor, entendeu? Então, é um panteísmo misturado, né? Dentro da visão evangélica, que as pessoas às vezes compõem música de maneira distorcida do ensino da palavra. Então, dizia isso, né? Eu vejo Deus no sorriso de uma criança, eu vejo Deus quando uma flor nasce, eu vejo Deus, não. Você não vê Deus aí, não. Você vê o reflexo da criação de Deus. É diferente, porque se Deus fosse uma flor, ele era restrito à criação, então ele deixaria de ser Deus, ele está acima da criação. Percebe, meus irmãos, que são nesses detalhes que moram as heresias. Então a gente tem que ter cuidado para ter uma visão bem mais definida quanto a isso, certo? Se for no sentido de ver Deus como uma revelação da criação de Deus, beleza, né? É só ter essa. Eu não sei se foi essa a intenção, né? É por isso que às vezes a gente tem que. Com certeza, com certeza. Então, se você vê a natureza, no sentido, eu vejo Deus, no sentido de Deus ter sido responsável, beleza. Mas não pensar que Deus está ali, não, está errado, certo? Então, só essa pequena diferença que a gente tem que fazer. Tem o panteísmo cristão, visto nos romanistas. A pessoa pega uma imagem e diz que ali é Cristo que estava crucificado. Não, Deus está ali. Não. Em primeiro lugar, ele nem está morto, né? Ele está vivo, né? Então já é um equívoco por aí. E você restringir sua visão de Deus a uma imagem de escultura, é o que mais a gente vai ver essa semana, né? Por causa da Semana Santa. Então, veja como o homem é. Veja como o homem é. E aquilo que a gente vai falar lá na frente, eu atribuo tudo isso ao pecado, meus irmãos, que distorce, entendeu? Distorce. A gente só consegue enxergar Deus através dos óculos espirituais da salvação. Do contrário, a gente sempre vai cair num erro ou no outro, e sempre tendo uma visão distorcida de Deus. Por isso que a gente tem que voltar para onde? Para a palavra, que é onde ele se revela de maneira mais clara, e não aos nossos pensamentos e às nossas concepções. Ok? Então, eu achei bem interessante, somente isso, seu Inácio, essa questão que ele observa hoje,
E aqui realmente, já trabalhando a questão materialista, né, das pessoas confundirem, né, e ver um Deus material, né, um Deus que tem que me enricar, um Deus que tem que me dar saúde, um Deus que tem que me dar a vida próspera. Não, gente, não é assim. Aquilo que é mais importante no seu relacionamento com Deus é a sua vida com Deus, que a gente vai ver lá na frente, e não as coisas que Deus possa lhe oferecer, porque você acaba caindo no materialismo, porque você vincula seu relacionamento com Deus o quê? A matéria, a coisas dessa vida, a coisas terrenas. Um outro equívoco, sob a forma de religião. Olha como é perigoso, olha como é perigoso. Por isso que essa questão, ela é muito sutil, e a gente tem que ter uma análise bem crítica naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê, e sobretudo analisar o que dizem as Escrituras. Porque você vê pessoas defendendo hoje o evangelho da prosperidade. Então, é um tipo de materialismo. Ele só vê matéria. Agora, encobre isso com um relacionamento com Deus. Está errado do mesmo jeito, certo? Então, são vários erros, vistos de várias formas, em várias religiões e nas mais variadas classes de pessoas. Em relação à questão da cruz, né, bem rapidinho, né, para a gente focar aqui na sequência, a cruz vazia, como símbolo do cristianismo, eu não vejo nenhum problema, porque Paulo diz, né, que se gloriava na cruz de Cristo, muito embora a cruz ali no sentido bem geral, né? Então não vejo problema em relação a isso aí. Inclusive, no Brasil, e é bom que se diga, né, as igrejas cristãs, protestantes, elas não adotam muito a imagem da cruz, porque isso foi uma prática que eles adotaram logo no início do evangelho aqui no Brasil, para não se confundir com a igreja romana. Mas na Europa e nos Estados Unidos, quase todas as igrejas cristãs têm uma cruz vazia lá, ou pelo menos são simbolizadas por uma cruz. Então, foi muito uma questão bem regional, muito uma questão bem nacional aqui no Brasil, entendeu? Então, se vê a cruz apenas como o objeto da nossa salvação, como uma forma de sintetizar ou de simbolizar o cristianismo, não teria problema. Agora, se é para idolatrar, aí tem um problema e é melhor tirar. Então, a questão, a observação que a gente faz é somente essa, ok? Mas aí e o senhor disse de maneira sábia, né? Como o homem tem essa tendência de idolatrar as coisas, talvez seja mais sensato tirar, porque evita dele pecar, entendeu? Porque o homem tem essa imaginação, ele vai criando, e aí tire que é melhor, porque evita dele cair para o lado da idolatria. O ateísmo descrê da existência de Deus, né? O politeísmo crê na existência de vários deuses, o materialismo não enxerga algo além da matéria, e o panteísmo mistura Deus com a criação, mas todas elas erradas à luz das Escrituras Sagradas. Ok, meus irmãos? Pois bem, a gente pode chegar agora no ponto 3, nós já vimos duas: a existência de Deus, um fato comprovado e comprovável, né? Depois, as teorias sobre Deus, teísmo, a correta, ateísmo, politeísmo, materialismo e panteísmo. E agora, a prática da doutrina de Deus. Eu achei bem interessante esse ponto que o autor colocou aqui. Muito embora ele não foi tão aprofundado, até porque também não dá, porque você tem uma lição e você tem um espaço resumido para desenvolver sua ideia. Mas por que eu achei interessante? Eu achei interessante porque ele pegou não só a parte teórica, a parte bíblica, mas como isso se relaciona conosco. Isso é muito importante, meus irmãos. Sobretudo nos dias em que nós vivemos, sobretudo dentro desse contexto evangélico no qual nós estamos. Hoje, como em poucos anos da história do cristianismo, a gente vê várias pessoas se levantando com uma certa ortodoxia, com um certo ensino correto, mas às vezes fica apenas aqui, entendeu? Gente que, se você ouvir falar, é um professor de Bíblia, mas quando você olha a vida, é uma destruição, entendeu? Então, a doutrina de Deus, ela é boa, ótima, deve ser estudada, não resta a menor dúvida, mas ela tem que impactar a nossa vida. Em que sentido o meu conhecimento de Deus vai me alterar? Em que sentido o meu conhecimento de Deus vai modificar positivamente falando a minha vida? Então é nisso que nós temos, como o autor vai colocar aqui, a prática da doutrina de Deus. Conheçamos a Deus. Oséias 6,3 diz que nós devemos seguir e prosseguir conhecendo a Deus. Mas eu vou só acumular conhecimento? Não.
esse conhecimento ele tem que transformar a minha vida. E aqui o autor vai colocar 3 formas desse conhecimento de Deus modificar, aprimorar, melhorar a nossa vida. Por isso que eu achei interessante. Então vamos lá, vamos trabalhar esses aspectos agora, ok? Então diz o seguinte: a doutrina de Deus nada mais é do que o estudo da sua pessoa e a maneira como ele se relaciona com o universo. Aqui ele fez um resumo do que seja a teologia propriamente dito, né? É o estudo da pessoa de Deus e as suas relações com o universo, no qual nós fazemos parte, ou do qual nós pertencemos, né? Ou ao qual nós pertencemos, certo? Por isso, na introdução desta lição, afirmamos a imanência de Deus, que Deus está presente em toda a sua criação. Ele não é toda a criação, mas ele está presente. Deus existe e está presente em cada sistema deste imenso universo. Deixa eu só fazer uma observação, meus irmãos. Não sei se vocês viram, acho que foi terça ou quarta-feira, conseguiram fotografar o buraco negro. Porque até então era né, existia um buraco negro, mas ninguém sabia como é que ele era. Então conseguiram fotografar. Eu achei interessante os dados que me deram em relação a essa questão do buraco negro, né? Que o buraco negro, o tamanho dele, são 13 milhões de vezes maior do que a Terra. 13 milhões de vezes maior do que a Terra. O bicho é grande, mas é muito grande. Como é ali? É vermelho e preto, né? É cor bonita, né, seu Inácio? É cor bonita, né, Alisson? Vermelho e preto, né? Então, eu fiquei admirado como as coisas são grandes no universo, entendeu? Um buraco negro. E ele vive em outra galáxia, né? Nem na nossa. Para chegar lá, são bilhões de quilômetros. Bilhões de quilômetros. Aí eu pergunto a vocês, o Big Bang ia criar essas coisas? Se você for irracional, entendeu? Não tem condições. Como é que uma explosão gera um negócio tão grande, tão perfeito como esse, entendeu? Então, quanto mais eu vejo essas questões da ciência, mais eu creio em Deus. Quanto mais eu vejo essas descobertas da ciência, mais eu vejo como nosso Deus é grandioso. Porque a gente vive aqui num planeta, dentro de um determinado sistema, dentro de uma determinada galáxia, e existem inúmeras galáxias que até agora você não chegou até o fim dela, elas têm fim, mas a gente não chegou no fim agora. Isso mostra como é grande o nosso Deus, entendeu? Que privilégio, meus irmãos, a gente se vê como Deus como esse, entendeu? E às vezes a gente pega um problema pequeno nosso, né? E pensa que ele é maior do que o nosso Deus, ó. Não, gente, não. Então, nosso Deus é que é grande, porque ele criou todas essas coisas, como a Bíblia diz, através da palavra do seu poder, e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, se num dia esse buraco negro chegasse aqui, engolia o planeta da Terra rapidinho, entendeu? Não faz por quê? Porque Deus sustenta todas as coisas. Então, olhar para a criação é você confirmar que Deus existe. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu queria chamar a atenção dessa última parte de João, capítulo 10, versículo 10, quando Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele completa: na última parte desse verso, nós temos a prática da doutrina de Deus, porque a doutrina de Deus é vida e vida em abundância. Então, quando eu estudo, meus irmãos, pessoa de Deus, quando eu analiso a maneira através da qual Deus se relaciona conosco, o que é que isso deve produzir em mim? Deve produzir vida e vida espiritual, que vai ser vista no meu relacionamento com Deus, que vai ser vista no meu relacionamento com o próximo, que vai ser vista no meu relacionamento comigo mesmo, entendeu? Comigo mesmo. Então, a prática da doutrina de Deus é você experimentar essa vida com abundância. É você experimentar não só do conhecimento desse Deus que você extrai, sobretudo das Escrituras Sagradas, mas é você experimentar da comunhão com esse Deus. Percebem a diferença? Porque muitos podem ter um bom conhecimento de Deus, mas às vezes não tem uma relação com Deus, certo? Então o conhecimento é importante e ele deve nos conduzir para o relacionamento. Então, quanto mais conheço a Deus, mais eu devo me relacionar com esse Deus, porque se eu conhecer a Deus e não me relacionar com Ele, esse conhecimento não servirá
de nada. Vai ser só teoria, 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 mas nada no seu sentido prático, certo? Então, vamos ver. Em primeiro lugar, conhecer a Deus significa ter vida, e significa ter vida com Deus. Olha só, trata-se do sentido vertical da existência, de cima para baixo e de baixo para cima, entre nós e Deus com cada um de nós. É o reconhecimento de nossa imagem e semelhança de Deus. Paulo diz que foi para isso que Deus nos predestinou, e ele cita Romanos 8:29, para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu acho muito interessante, meus irmãos, essa expressão que nós encontramos lá em Gênesis, lá no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus, no conselho da Trindade, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa expressão, imagem e semelhança, ela traz consigo muitos conceitos, que não vai dar para falar todos aqui. Dentre todos esses conceitos, ela diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Veja, que Deus me criou à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus. Logo, uma vez que Deus me cria à sua imagem e semelhança, Deus ele vai se relacionar comigo. Perceberam isso? Deus ele criou os animais, mas Deus não se relaciona com os animais como ele se relaciona conosco. Por quê? Porque os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso fica muito claro logo ali no Jardim do Éden, porque a Bíblia diz que quando Deus formou o homem e a mulher, todos os dias, na viração do dia, Deus mantinha o que com o homem? Mantinha comunhão. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança dele, para se relacionar com ele, para experimentar de comunhão com ele, para poder ter vida nele. Aqui, meus irmãos, é o resumo da nossa vida cristã. Aqui é o resumo da nossa religião. Nós hoje temos vida com Deus. Nós hoje temos comunhão com Deus. Se nós apenas vislumbrássemos essa realidade, a nossa vida cristã, ela ganharia um salto de qualidade tão grande, no sentido da gente procurar ter uma maior comunhão com Deus, estudar mais a sua palavra, nos voltarmos mais em oração, procurarmos fazer a sua vontade, porque agora existe uma ligação, uma vida entre nós e Deus. Então, quando eu conheço a Deus, quando eu paro e aprendo Deus na sua palavra, a primeira coisa que eu devo fazer é essa: procurar manter, procurar desenvolver essa vida que hoje nós temos com Deus. E na medida em que a gente vai tendo essa vida com Deus e que vai aprofundando essa comunhão com Deus, é como Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós assimilaremos a semelhança de Jesus Cristo. Olhem só, Deus ele nos fez o quê? A sua imagem e semelhança, né? E aí, lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho de Deus. Perceberam? Conforme a sua imagem e semelhança, conforme a imagem do seu Filho. Então, o propósito da nossa salvação, meus irmãos, é nós termos essa comunhão restaurada. Ela tinha sido feita lá na criação. Por causa do pecado, o homem perdeu. Em Cristo nós agora estamos restaurando essa comunhão com Deus, que foi perdida lá no Éden, e que ela será consumada na consumação de todas as coisas. Então, é essa vida com Deus que deve realmente modificar a nossa vida a partir do conhecimento dele. Cristo veio, revelou Deus, né? Exatamente. E aí ele propicia a salvação para que agora a gente possa ter a mesma imagem que foi perdida lá no Éden, na verdade, melhor ainda, porque agora a gente vai ser conforme a imagem do seu Filho, perfeito, santo, imaculado. Então, a nossa imagem está sendo restaurada para isso. Então, o nosso conhecimento de Deus tem que nos levar para isso, entendeu? Você estuda, a gente vai estudar uma lição todinha dessa, talvez a gente passe mais de um ano, mas não é somente para você saber, é para que a sua vida possa melhorar e se aproximar mais de Deus, porque se você não chegar nesse objetivo, não vai adiantar de nada, vai ser o conhecimento pelo mero conhecimento, certo? Então, primeiro nível de relacionamento, minha vida com Deus, no sentido o quê? Vertical. Mas não só isso, tem também a minha vida no seu sentido
horizontal, né? Que é justamente a vida com o próximo, ou seja, com o meu próximo, meu irmão em Cristo e as demais pessoas que estão nessa categoria. Então nós temos aí, no item 2, é vida com o próximo. Aqui temos o sentido horizontal de nossa existência. A prática da doutrina de Deus aparece na maneira como nós tratamos e nos relacionamos com o nosso próximo. Paulo diz, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, porque esse é o sentimento de Cristo. Então, uma vez que você tem vida com Deus, você vai ter também vida com aqueles que têm essa mesma vida com Deus. E por extensão, todas aquelas pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, mesmo que corrompidas por causa do pecado. Então, é esse nível de relacionamento que nós temos, não só vertical, mas também horizontal. É a comunhão que nós temos em especial com aqueles que são de Deus, com aqueles que são salvos. Então, essa vivência, nova vivência que nós temos pelo fato de termos sido unidos a Deus em Cristo Jesus. Então, o meu conhecimento de Deus, ele deve afetar a maneira como eu trato o meu irmão, ele deve afetar a maneira como eu trato o meu próximo, ele deve afetar todos os níveis de relacionamento que nós temos aqui na Terra. Não dá para a gente poder fugir a essa realidade. E aí, dentre todas as formas, ela vai se resumir no amor, no respeito que eu devo ter para com o meu próximo, certo? Abram aí, por favor. O primeiro deles, Efésios 3,19. Eu não sei se vocês já leram, mas desde o versículo 14, Paulo está fazendo uma oração pelos Efésios. E ele aqui está elencando vários pedidos a Deus. Vários pedidos a Deus. E qual era o objetivo final de todos esses pedidos que ele estava fazendo a Deus? Aí você chega no versículo 19. Olha só o que diz aqui, ó. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, com que objetivo? Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Isso é vida com Deus. Eu às vezes quero entender o que Paulo está falando aqui. Porque ele diz aqui que nós devemos ser tomados de toda a plenitude. Plenitude significa tudo. E Deus é infinito. Então como é que eu vou ser tomado de toda a infinidade de Deus? Eu não sei como é que isso acontece. Mas eu sei que há alguma coisa boa na minha vida e que eu tenho que buscar e que eu não estou buscando, entendeu? Ser tomado pela plenitude de Deus, entendeu? Desse Deus que é infinito, desse Deus que é todo poderoso. Então veja, conhecer o amor de Deus para que a gente possa ser tomado. Isso na prática significa dizer que é ser cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, entendeu? Não é receber um choque, como alguns dizem, né? Quando tem o Espírito Santo, recebe choque, outras coisas mais. Não, mas experimentar essa comunhão, ter essa comunhão com o Senhor. É nisso que consiste, meus irmãos, a nossa vida com Deus, é nisso que consiste o nosso conhecimento de Deus. Sem desmarcar a carta aos Efésios, porque a gente vai voltar já para ela, abram aí, João 17,3. Esses trechos também não tem na lição não, certo? Veja no que consiste a vida eterna. Veja no que consiste a nossa salvação, e que muitas vezes a gente nem para para pensar, nisso. João 17,3. Cristo está aqui na oração sacerdotal, a gente está chegando no finalzinho, mas vai dar tempo para a gente ver tudo. Olha só o que ele fala aqui, ó. João 17,3. João 17,3. Pegaram aí? Sim ou não? Olha só, Cristo orando a Deus. E a vida eterna é esta. O que é ter vida eterna, meus irmãos? O que é ter vida eterna? Cristo respondeu. Olha só como Cristo respondeu o que é ter vida eterna. Segue o texto. Que te conheçam a ti, falava ele a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Seu objetivo de vida, meu irmão, minha irmã, é só esse: conhecer a Deus e Jesus Cristo. Porque é nisto que consiste a vida eterna. A nossa vida aqui na terra, ela deve ser um constante conhecer a Deus. Ela deve ser um constante conhecer a Cristo, porque nisto se resume toda a nossa salvação. Para que a gente é salvo? Para conhecer a Deus. Para que a gente é salvo? Para entender quem é Deus e como Ele se relaciona conosco, entendeu? Então a nossa vida aqui na terra, meus irmãos, deve ter como objetivo esse conhecimento de Deus, somente isso.
Somente isso. Tem tanta gente que quer tanta coisa, né, de Deus, né? E Cristo disse, a vida eterna é essa. Conheça a Deus e conheça a Jesus Cristo. Pronto. Aí já está a vida eterna. É só isso, entre aspas, né? É só isso. Então, está vendo? Prática do conhecimento de Deus é vida com Deus. Prática do conhecimento de Deus é experimentar essa vida eterna que vem do conhecimento de Deus e do conhecimento de Cristo. Portanto, se a gente passar aqui o resto da vida estudando sobre Deus, sobre a teologia propriamente dita, a gente está cumprindo com o nosso objetivo, entendeu? Desde que esse conhecimento nos leve à ação. Então, Cristo resumiu todo o processo de salvação em conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo. E aí eu faço a pergunta, meus irmãos, respondam para você mesmo, de maneira bem sincera, é nisto que você ocupa a sua vida aqui na terra? Em procurar conhecer a Deus, em procurar conhecer a Cristo? Ou você só se ocupa com as coisas que são terrenas, com as coisas que são dessa vida? Nós precisamos ter um foco correto na nossa vida. Porque tem crente que está assim, entendeu? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, não chega em canto nenhum. Por quê? Não tem a finalidade correta. Qual é a finalidade? Conhecermos a Deus. Então, detenha-se a isso. Leia, estude, procure, conheça a Deus, experimente Deus. E aí você vai cumprir com o objetivo da sua salvação. Ok? Então, fechando aqui essa parte da vida com Deus, a vida com o próximo, conforme nós vimos agora há pouco. E aí, mais uma vez em Efésios, né? Que a gente faltou ver. Esses dois versículos que eu li, Efésios 3,19, João 17,3, estão relacionados à vida com Deus, viu? Estão relacionados à vida com Deus. Esse agora, de Efésios 5, relacionado à minha vida com o próximo, certo? Como se manifesta no sentido horizontal. No sentido horizontal. Veja, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Lembrando, Deus nos fez o quê? Conforme a sua imagem e semelhança. Estão lembrados? E que Cristo está cada vez mais nos moldando a sua imagem e semelhança. Certo? Olha agora o que Paulo diz. Capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Acompanhe conosco, por favor. Ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Estão lembrados? Conforme a sua imagem e semelhança. Tudo gira em torno disso, meus irmãos. Como filhos amados. Então, Paulo aqui está exortando, imitem a Deus, tornem-se conforme a sua imagem e semelhança, reproduzam o caráter de Deus. E como é que isso vai acontecer no sentido prático, na minha relação com o próximo? Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. Andem em amor. Então, como é que você reproduz o caráter de Deus na sua vida? Andando em amor em relação ao seu próximo. É simples assim, de entender, mas difícil muito para você colocar em prática. Mas esse é o desafio da nossa vida. Esse é o desafio da nossa vida. E a gente não pode fugir dele. Jamais a gente deve fugir dele. Ok, gente? E aí, fechando, para a gente não estourar o tempo. Vida conosco mesmos, né? Terceiro item aí. Este é o sentido reflexivo da nossa existência. Se somos criaturas humanas, feitas à imagem e semelhança de Deus, conforme descreve Moisés em Gênesis 1:26, precisamos descobrir a nossa espiritualidade, porque não nascemos somente do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então descubra a sua espiritualidade. Você tem uma vida espiritual. A sua vida não é seu corpo só não, entendeu? Porque senão você acaba sendo um materialista. Deus nos fez corpo e alma, entendeu? Quando nós formos salvos, seremos salvos em corpo e alma. Então, você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar da sua espiritualidade, entendeu? Porque às vezes a gente cuida do corpo, vai para um médico, se exercita, faz todo tipo de coisa para o corpo, entendeu? Mas e para a nossa alma? E para o nosso espírito? O que é que nós estamos fazendo? Está vendo, meus irmãos? Porque Deus me fez a sua imagem e semelhança. Nós somos um ser espiritual como Deus é, entendeu? Quando a gente morre, a gente não fica lá na terra não, entendeu? Tem gente que diz que quando morre se acaba. Não, a gente tem outra vida, porque todos nós somos seres espirituais, todo ser humano. Agora a grande questão é, onde é que meu espírito vai repousar? Lá na eternidade. A questão é essa. Então, cultive a sua vida espiritual. Cultive sua vida espiritual, desenvolva sua santidade, desenvolva sua piedade, procure conhecer mais a Deus, procure cada vez mais sentir a presença de Deus, faça disto o objetivo
da sua vida, porque foi para isso que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Ok, meus irmãos? Ok? Alguma dúvida ou alguma pergunta? Sim ou não? Para a gente fechar de vez a nossa lição na manhã de hoje. Deu para pegar aí? Existência de Deus, fato comprovado, comprovável. Depois, teorias acerca da existência de Deus. E depois, a prática da doutrina de Deus. As 3 divisões da nossa lição nesses últimos 3 domingos. Bem, semana que vem, se Deus quiser, lição número 2. Então, leia uma lição, certo? Os versículos diários, dê uma lida aqui geral, para que você já venha com algum conceito, e aí a gente possa trabalhar o que é revelação geral, o que é revelação especial, como é que elas se relacionam à nossa vida. Se Deus assim permitir, domingo que vem a gente vai trabalhar tudo isso, pela graça do Senhor. Ok, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração e que nos estimule cada vez mais, a desenvolvermos o nosso conhecimento dele, a aprimorarmos o nosso conhecimento, o nosso relacionamento com o nosso próximo e a desenvolvermos a nossa vida espiritual, porque foi para isso que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra e para fechando mesmo, vamos citar lá, Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Vamos lá? Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Muito bem, que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração e domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para o seu conhecimento.